Bom dia, Aline. Bom dia, prof. Vamos aguardar um pouquinho para ver se outras pessoas entram, tá? Tá ok. Eles devem estar esperando o link, professor. Não, mas é plataforma, né? É. Só... Mas não manda o link para eles, não, porque eles precisam aprender. Não, vou mandar não. Eu tava só perguntando para as meninas se elas iam vir hoje. Ah, sim. Porque a gente... Se a gente ficar mandando o link, eles nunca acessam a aula direito. É. Geralmente eles esperam algum aluno entrar para poder entrar, ou para poder mandar o link para eles, ou então eles esperam o professor mandar lá no grupo. Eu não mando porque eles que precisam querer, né? Eu já imaginei que o senhor não ia mandar, por isso que eu já entrei logo. Bom dia, professor. Bom dia, Antônio, tudo bom? Bom. Professor, essa atividade que o senhor mandou no grupo, o senhor vai enviar no plural quando? Depois dessa aula? Tá falando do trabalho? Uhum, esse mesmo. Sim, o trabalho só depois da aula, porque senão o pessoal não assiste a aula para ir tentar fazer logo o trabalho. Ah, tá.
Vamos só depois da aula. Ok. Ok. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Samuel? Tudo bom e com o senhor? Tudo tranquilo. Bom, Bom dia, Samuel. bom dia, Antônio. Bom dia para todo mundo que já tá aí no Meet. Bom dia. Feliz dia da água. Esperar o pessoal entrar mais aí. Se eu soubesse que não ia vir ninguém hoje, eu teria trazido um fone, que aí fica melhor de ouvir vocês. Acho que eu vou tirar esse jaleco, já que não vem ninguém. Aqui. Então vamos lá, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos aí. Só reexplicando algo para vocês, caso vocês não tenham entendido da semana passada, vocês devem ter percebido que eu mandei lá, na quarta-feira, avisando todas as atividades. Eu tive que refazer as atividades, porque por algum motivo não estava constando, e as que estavam aparecendo aqui, tipo, ninguém tinha feito, cara. Então, eu achei estranho, eu acho que deve ter dado algum erro aqui nas atividades, por isso que eu reenviei. Vocês podem perceber, deixa eu até filmar aqui a tela para vocês, que aí eu mostro para vocês na tela mesmo, tá? Não sei qual que vai abrir aqui. Abriu certinho. Deixa eu ver se já está mostrando. Já. Professor, Então, aqui, uma ó. pergunta. Pode falar. Tipo assim, poderia compartilhar o link no grupo com o restante da turma para eles terem mais facilidade em acessar? Deixa eu explicar como que funciona. No plural, não funciona. Funciona, é um pouco parecido, mas não é exatamente igual ao que a gente tinha no Class, tá? É um pouco diferente. Aqui no plural, eu vou solicitar uma conta da escola, uma conta de aluno, para eu poder gravar alguns vídeos como se fosse um aluno, entendeu? Para mostrar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte, ó. A gente já fez... Aqui, as tarefas estavam tudo lá embaixo, aqui porque eu tinha feito antes, né? Porque aqui vai pela ordem. Então, aqui, gente, vocês vão encontrar todas as tarefas, ó. Tarefa de casa 1, 2, 3, 4 e 5, que eu já passei para vocês, ó. Só para dar uma olhada. Na tarefa do dia 1, ó, 24 pessoas receberam, 12 visualizaram, mas das 12, somente 11 responderam, tá? 11. Ainda está faltando aí 13 pessoas para fazer as atividades, tá? Essas atividades que eu estou mandando para vocês são as atividades da apostila, tá? Do material, ó, da apostila. Então, as da parada complementar. Hoje, eventualmente hoje, como não vai ter tarefa de casa, porque eu vou passar um trabalho, é que não vai ter tarefa da parada complementar. Vai ter um trabalho do teste do seu conhecimento, que também é da apostila, tá? Tem até a numeração das questões que eu mandei lá no grupo.
Mas aí eu vou digitar essas questões e vou enviar para vocês após a aula na plataforma. Esse trabalho tem limite de data. Eu coloquei até quarta-feira, vai ser até quarta-feira, dia 24, meia-noite. Caso você não faça, você vai perder esses 3,5 pontos, tá? É metade de uma das nossas 5 notas. Que é muito importante esse conteúdo de trabalho e energia. E aí, pessoal, só voltando aqui, ó, vocês vão encontrar as tarefas. Todo dia que eu postar um vídeo novo, eu vou apagar esse link aqui. Ó, eu vou apagar esse material aqui, ó, que está escrito playlist com todas as aulas, e vou reenviar para ele aparecer aqui em cima. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira rever alguma das nossas aulas, você pode clicar aqui e clicar aqui no material, claro, e acessar o link. Deixa eu ver onde que o link... Eu não sei se o link está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui. Ó, vocês vêm acessar aqui e eu não faço a mínima ideia. Gente, vocês conseguem ver o link que vem aqui? Alguém sabe dizer se aparece o link para vocês? Também não aparece o link, né? Agora, eu não sei se é porque eu sou professor, mas não aparece para mim. Aparece para vocês que são alunos? Samuel, você que está participando mais aí, tem como você dar uma olhada? Professor, não tem não. Ah, você fala. Aparece sim, professor. Aparece o link, A né? playlist aparece, professor. A playlist aparece. Aparece, sim, né? aparece. Então quando vocês entrarem nessa playlist, vocês vão aparecer aqui, ó. Deixa eu abrir aqui rapidão. Vou só abrir aqui, eu já mostro para vocês. Ó, vai aparecer o meu canal, igual vocês estão vendo aí, tá? Vocês podem... Ou então, simplesmente, gente, façam o seguinte, ó. Se inscrevam aqui no meu canal, tá? Vai ter uma das playlists que tem aqui, ó. Vai ser segundo ano Física, só que não é QI, tá? É CEAFA, segundo ano CEAFA. Inclusive, se vocês quiserem assistir outras aulas de matemática ou física, tá? Por exemplo, que eu dou aula lá no QI, vocês podem entrar aqui, ó. Física lá do QI, tem matemática lá do QI também. Eu estou passando isso aqui para vocês, caso vocês queiram, tá? Caso vocês queiram, né, ver alguma coisa diferente aí para estar estudando, tá? Então, as nossas aulas estão aqui, ó. Essa aqui foi a nossa primeira aula no dia 1º de fevereiro, ó. E aí tá as aulas com as datas, ó. Dia 8, dia 15, dia 17, dia 1º de março. Esse aqui, que está privado aqui, na verdade, isso aqui nem vídeo meu tá? Isso aqui foi um vídeo aleatório que eu salvei para eu assistir depois em casa, só que eu salvei na playlist de vocês, eu tenho até que excluído aqui. Aí tem todas as nossas aulas aqui. Algumas datas não tem aula gravada por 2 motivos, tá? O primeiro foi porque a gente só teve exercício e o segundo foi porque eu perdi uma aula. Tipo, eu gravei, mas aí deu problema no meu computador, eu estava gravando no meu computador, e aí eu acabei perdendo a aula, tá? Foi só um dia, acho que foi no dia 13, alguma coisa assim. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, só para concluir aqui essa parte aqui, vocês vão encontrar todas as atividades de tarefa de casa, tá bom? Aqui, a playlist e todos os trabalhos vão estar lá na parte da disciplina de física, tá? Então, vocês podem estar acessando pelo celular ou pelo computador e olhando lá. Se eu conseguir a conta de aluno, eu vou criar alguns vídeos curtos, tipo de 2, 3 minutos, para explicar como você vai fazer cada coisa, caso alguém tenha dúvida ainda de como mexer no plural, tá? Então, vocês podem estar acessando aqui. Ponto importante. Primeiro, vocês sabem que vocês estão estudando comigo desde o ano passado, então as tarefas valem parte da nota, tá? Então, não esqueçam de estar fazendo as tarefas.
Os trabalhos que eu vou estar passando também vale outra parte da nota. E provavelmente, se não mudar, a nossa prova também vai estar aqui pelo plural, tá? Então, não esqueçam, novamente, não esqueçam de fazer as coisas do plural, porque senão vocês vão ficar sem nota, certo? E isso não é o ponto. Ninguém quer ficar sem nota aí. Deixa eu agora, vamos para a apostila, página 27, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela, o layout, para ver todo mundo. Bom? Deixa eu apresentar aqui a tela. Quem quiser ligar a câmera aí, liga. Eu não vou mais cobrar que ligue a câmera, porque senão vou ter que tirar vocês tudinho, vocês não ligam mesmo. E é isso aqui, ó. Então, se vocês abrirem lá na página 27, é isso aqui que vocês vão estar vendo na tela de vocês, tá? Nós vamos ver, inicialmente, o trabalho e a variação de energia cinética, tá? Na verdade, gente, vamos voltar um pouquinho, é a página 24, tá? Vamos falar um pouco sobre a página 24, que a gente fez na última aula. Na nossa última aula, a gente viu a questão de como calcular o trabalho. Inicialmente, a gente viu como calcula o trabalho, tá? E aí a gente viu que o trabalho, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha, ó, ele é calculado por essa regra. O trabalho, que é representado pela letra W, ele é igual a força vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno do ângulo que esse corpo faz com o deslocamento. Se o deslocamento é horizontal, você verifica para onde a força está apontando. Como é esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, o deslocamento, ó, ele é nessa direção, para cima aqui, mas na diagonal. E aí a gente resolveu essa questão. Em alguns casos, como vocês devem lembrar, a gente precisa desmembrar a força, porque a força P aponta para baixo, então você vai deslocar a força P nessa direção, tá? Como se fosse na direção de X e a força na direção do Y, tá bom? Qual que é a dúvida? Oi? Ninguém está falando não, né? Então, beleza. Porque pareceu que tinha alguém falando aí. Então, vamos lá. Aí, para a aula de hoje, a gente vai começar na página 24, que eu vou falar um pouco sobre as forças variáveis, né? A gente ainda não havia discutido, tá bom? Em algumas situações, como vocês devem saber, ou melhor, como vocês devem imaginar, existem algumas situações em que a força não vai ser fixa, ela vai ser uma força variável. Que, na verdade, tirando as máquinas, né, se você usar seres vivos como animais e seres humanos, né, que são os dois exemplos, né, tirando as plantas, quando a gente vai realizar alguma força ou aplicar alguma força, geralmente essa força ela não é fixa. Tipo, você não aplica a mesma força durante todo o intervalo de tempo analisado. Geralmente, a força ela é variável. E aí a pergunta é, se eu sei calcular a força quando ela não é variável, quando a força é constante, como que eu faço para calcular o trabalho usando agora uma força variável? Nessas situações, tá, gente? A gente normalmente vai estar utilizando gráficos, tá? E aí a gente tem que ficar atento a algumas informações do gráfico. Uma delas é o eixo X e a outra é o eixo Y. O que o eixo X e Y traz de importante para a nossa análise? Primeiro, independentemente de qual seja o conteúdo da física, saber o que está falando o eixo X e o que está falando o eixo Y, ou descrevendo de uma forma fisicamente mais correta, seria o seguinte: o que o eixo X indica para a gente e o que o eixo Y indica para a gente. Nesse exemplo aqui, o eixo X indica deslocamento, ou seja, é o quanto o corpo, enquanto a partícula analisada se desloca. Enquanto que o eixo Y nos revela o quanto a força está modificando ao redor do tempo, né? Conforme o tempo, nesse caso, conforme o deslocamento. Então, ele indica para a gente o quanto que a força está trabalhando. Nesse caso, se você observar, ó, a força permanece constante. Observem que o gráfico é essa parte de cima. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, beleza, o gráfico está aqui em cima, mas por que está pintado aqui dentro? Ela está pintada aqui dentro porque a informação que
nós recebemos do gráfico quando tem a parte interna pintada, é que ele vai informar para a gente o seguinte, deixa eu apagar essas coisas aqui, ele vai informar para a gente o valor do trabalho, ou seja, a área do gráfico, tá? Força versus deslocamento, nos revela qual é o trabalho realizado pela força, tá bom? Quando o corpo sofre um deslocamento. Se vocês quiserem marcar alguma coisa aí como principal, tudo? Não veio ninguém? Veio alguém do terceiro? Tá. Tem os dois. Então, se vocês quiserem marcar alguma coisa aí, gente, marquem essa parte final, deixa eu apagar aqui, essa parte final aqui desse parágrafo, tá? Que ela seria a parte importante para a gente. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, eu não sei se dá para grifar. Ah, dá. Então, essa parte aqui é interessante, tá? A área representada numericamente, ou melhor, deixa eu fazer de novo aqui. A área representa o trabalho realizado pela força quando o corpo sofre um deslocamento, tá? Então, essa parte aqui é importante para você estar anotando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda aí, tá? Grifem aí, tá, pessoal? Marquem aí que é importante. Bom, então vamos lá. Se a força, gente, for uma força variável, se a força é variável em módulo, então o gráfico vai ter curvas, tá? Quando a força é constante, o gráfico tem uma reta. Apesar de que aqui a gente, às vezes, é levado a confundir as coisas por causa da parte pintada, tá? O que importa para a gente, em termos práticos, vai ser essa linha preta aqui em cima, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, esse gráfico, quando a força é variável, ele vai ter curvas. Mas, mesmo assim, o trabalho continua sendo, tá? Trabalho continua sendo igual à área debaixo da curva, tá bom? Essa parte aqui de baixo. Tudo isso aqui é a área. Porém, né, quanto mais a curva for diferente do que a gente está acostumado, mais difícil vai ser calcular o trabalho. A gente precisaria de ferramentas matemáticas muito, digamos assim, complexas, tá? Um pouco pesadas para o ensino médio, mas dá para calcular, tá bom? Então, geralmente, nos exercícios, vocês vão ver problemas como triângulo, quadrados, retângulos, trapézios, tá bom? Então, vocês vão ver mais problemas como esse aqui, envolvendo figuras planas, ó, vocês estão vendo aqui, do que, ó, pressão. Vocês estão vendo aqui figuras planas, do que figuras planas comuns, do que ver problemas com figuras um pouco mais sofisticadas. Porque senão complica muito a vida do aluno, tá? Então a ideia não é complicar a vida do aluno, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício, vamos ver se vocês pegaram a ideia. A ideia é bem simples, ó. Deixa eu dar um zoom aqui só nesse exercício 1, para a gente ter ele bem grande aqui, ó. Olha só. Bom, o carrinho é empurrado com uma força por 2 metros. Ele não fala qual que é essa força, fala que é por 2 metros. Então, nós temos aqui a distância. A intensidade dessa força está representada no gráfico. Então, a gente pode ver que a força é de 20 newtons. Nós temos aqui a distância total de 2 metros. Aqui na metade, 1 metro, tá? Isso aqui significa dizer para a gente que nós temos um triângulo isósceles, né? Porque se a base aqui é dividida por 2, e ele está aqui no meio, então significa dizer que ele é um triângulo isósceles, tá? Mas eu acredito que essa parte do triângulo isósceles a gente não vai utilizar aqui. Mas vamos lá, a primeira pergunta é: qual é o valor do trabalho realizado por essa força sobre o carrinho? Então vejam só, para a gente calcular, nesse caso, o trabalho, o nosso cérebro tem que pensar assim: bom,
a gente tem uma aula que está falando sobre calcular a área para determinar o trabalho. Então, de certa forma, isso já é o que se espera que a gente faça, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, a gente vai perceber o seguinte, ó. Primeiro, o trabalho, tá? Que é representado pela letra W, mas também pode ser representado pela letra T, sem problema algum, tá? Continua normal. Não veio, né? Tá. Então, o que vai acontecer? O trabalho ele vai ser igual à área, que, por sua vez, nesse caso aqui desse problema, é igual à base vezes a altura do triângulo dividido por 2, tá? Que vocês aprenderam lá em matemática. Qual é a base desse triângulo? A base desse triângulo é essa parte de baixo, no caso, 2 metros, tá? E qual que é a altura? É representado aqui pela força, ó, 20 newtons. Então, 2 vezes 20. Tudo isso dividido por 2, tá? Você pode multiplicar e dividir, ou você pode simplesmente cortar o 2 com 2, e o resultado, então, vai ser de 20. Lembrando que a unidade padrão para trabalho é joule, tá bom? Sempre vai ser joule? Não. Depende das unidades. Nesse caso, a unidade da distância aqui é x, é m, desculpa, e a unidade da força, ó, é newton. Então, você está em metros em newton, então está no modelo padrão, logo o resultado está em joules, que é o padrão também para trabalho. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor, por enquanto. Eu não entendi o que você falou. Nenhuma, por enquanto. Ah, beleza. Bom. Professor, eu tenho só uma dúvida ali. Aquele B vezes H dividido por 2, o B significa o quê? Isso aqui é a fórmula de calcular a área do triângulo. B é base. E o H é a altura. Tá? Isso aqui é a fórmula da área de um triângulo. Bom? O que você anotar aí? Bom, então vamos agora para a letra B. Ó. Letra B. Considerando que entre a superfície e o carrinho não exista atrito, o que aconteceria com a energia cinética do carrinho após a posição 2 metros, tá? Você quer saber, nesse caso, nesse exemplo, em que nós percebemos do gráfico que em 1 metro de distância a força foi de 20 newtons e que depois de 2 metros a força aplicada foi diminuindo, né? De 0 até 1 a força foi crescendo até chegar em 20 metros, e depois, de 20 newtons, desculpa, e depois ela reduz até de 1 a 2 metros, ela para, né? A força diminui. Então, gente, após os 2 metros, a velocidade do carrinho será constante e inercial. Sendo assim, a energia cinética permaneceria constante, tá? Então, após os 2 metros, não vai ter força aplicada. Vocês estudaram ano passado, comigo, pelo menos a grande maioria, nós estudamos a primeira lei de Newton. O que nos diz a primeira lei de Newton? Diz que um corpo vai permanecer em repouso ou em velocidade constante se não houver nenhuma força resultante aplicada sobre o corpo. Se a força diminuiu, após os 2 metros, a força diminuiu, ó, vejam que a força estava aqui em 20, ela foi diminuindo, tá? Até chegar em 0. Quando a força se torna 0,
então nós temos o princípio da inércia. Se a força é zero, ou o corpo vai estar em repouso, ou o corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, sua velocidade é constante. Se a velocidade é constante, isso significa dizer que a energia cinética também é constante. Por quê? Energia cinética é igual a massa velocidade ao quadrado dividido por 2. Ora, se a energia cinética é dada por essa fórmula, ela depende de quem? Da velocidade. Por quê? Para velocidades baixas, né, a massa do corpo permanece constante. Só em velocidades altíssimas, como a velocidade da luz, é que o corpo vai aumentando sua velocidade, tendo a massa infinita. Mas esse não é o caso do nosso estudo, tá? A gente não trabalha na mecânica clássica com esse tipo de informação. A gente dá uma reduzida aí para ficar mais fácil as interpretações, tá? Então, deixa eu copiar aqui a resposta. Vou aumentar aqui o zoom. Então, após os 2 metros, a velocidade do carrinho seria constante, ou seja, princípio da inércia, porque a força seria nula, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Força nula. Força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, nesse caso, se a força é nula, então a aceleração também é nula. E se a aceleração é nula, a velocidade é constante, tá? Então, só uma coisa puxa a outra, tá? Como se fosse uma cadeia de elementos. Bom, todo mundo fez aí já? Posso tirar daí? Pode, professor. Então, vamos para a questão 20, ó. Em uma fábrica, uma das máquinas... faltou um A aqui, ó. Uma das máquinas apresentou problema na peça que corta o tecido. Essa peça é movimentada por uma força para um lado e depois por outra força para o lado oposto. Ou seja, ela fica vindo e voltando, né? Com o objetivo de descobrir onde estava o problema, coletaram dados eletrônicos capazes de apresentar uma variedade enorme de informações. Dentre elas, a intensidade da força em função do deslocamento sofrido pela peça. Com essas informações, foi possível construir esse gráfico aqui, ó. Também há um triângulo com a perninha maior aqui. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é o seguinte. Letra A. Qual foi o trabalho realizado por essa força nos primeiros 20 metros? Ou seja, a gente vai inicialmente calcular a força daqui para cá. Como vocês devem entender, nós vamos pegar a área, como a gente vai calcular trabalho e a gente tem gráfico, então é interessante que a gente faça isso através da área, porque a gente não tem outra informação, como, por exemplo, o ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, não dá para usar
é a fórmula convencional. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo, tá bom? A gente não tem isso. Por isso que nós vamos ter que utilizar aqui a fórmula da área. Como que eu faço para calcular, então, o trabalho? Como é um triângulo, é de 0 até 20 metros, ó, nos primeiros 20 metros, como vocês podem ver aqui, ó, então é de 0 a 20, ou seja, é esse triângulo aqui que nós vamos usar agora. Então, o trabalho vai ser a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base do triângulo, gente? Ó, é de 0 até 20, ou seja, a base é 20. E a altura? A altura é dado pela força. Ó. Então, a altura vai ser igual a 50. Tudo isso aqui dividido por 2. Para facilitar a nossa vida, a gente corta o 2 com 20. Aqui vai ficar 10. Ou seja, 10 vezes 50. O resultado, então, vai dar 500 joules de energia realizada aí nesse trabalho, tá? Que o trabalho utilizou para converter a força e o deslocamento. Tranquilo, né, gente? Então, percebam que é só calcular a área, tá? Copiem aí. Então, vamos lá agora. Questão 20, letra B agora. A letra B diz assim: qual foi o trabalho realizado pela força entre as posições 20 e 30 metros? Agora a gente não quer, agora a gente quer aqui, ó, de 20 a 30 metros. Vocês podem perceber que o gráfico agora está na parte negativa do Y, tá? Ou seja, eu não vou calcular essa parte aqui, ó. Eu tenho que calcular essa parte aqui agora, que seria essa área. Só que aqui tem um detalhe importante, ó. Quando nós vamos calcular essa área, para calcular, então, o trabalho é igual a base vezes a altura dividido por 2 também. Só que agora a gente vai ter o seguinte, ó. Quanto que vale a base? Ó? De 20 até 30, a base vale 10. E, além disso, a altura agora está negativa, a altura é de menos 30. Então, aqui eu vou ter que colocar menos 30. Primeira dúvida que poderia surgir aí no cérebro de vocês é a seguinte: professor, mas não existe altura negativa. Sim, não existe altura negativa, mas aqui a gente está em física, e nesse caso, essa altura não é a altura de verdade, né? É, na verdade, uma força. E a força tem intensidade negativa. Isso só significaria dizer para a gente que o sentido na qual a força está sendo aplicada é contrário ao deslocamento, tá? Então, nesse caso, ela vai ser negativa mesmo. Então, eu faço aqui o cálculo. 30 vezes 10 dá 300, só que está negativo, então fica menos 300 dividido por 2. Ou seja, o resultado desse trabalho é de menos 100. Rapaz, toda vez, quando eu vou apagar, ele não apaga o que eu acabei de fazer, ele apaga um outro qualquer. Então, igual aqui, igual a menos 150 joules de energia, tá? Esse é o valor do trabalho da letra B, tá bom? Então, lembre-se que no gráfico, se a força estiver negativa, então o valor substituído terá o sinal de menos, tá? No item C, pede o seguinte: qual foi o trabalho realizado sobre essa peça em todos os deslocamentos? Ou seja, ele quer o trabalho total. A gente tem que lembrar o seguinte: ó, trabalho total
é igual à soma de todos os trabalhos. Simples assim, tá? Nesse caso, nós teremos o trabalho igual aos 500 joules menos os 150 joules, né? Ou melhor, mais, só que ele está negativo, então tem que colocar entre parênteses, menos 150 joules de energia. E aí, quando você fizer 500 mais menos 150, você vai ter que subtrair, então vai dar 350, tá? Simples assim, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar bem bonitinho. Aí, ó. Pronto. Então, trabalho total, soma de todos os trabalhos, tá? Todos os trabalhos individuais que você calculou. Se tiver negativo, tome cuidado por causa do parênteses. E aí, o trabalho é só você somar. Só um detalhe, se tiver um valor negativo, então você tem que subtrair, né? Apesar de estar somando, porque mais com menos é menos. Então, o resultado final aqui, 350 joules de energia, tá? Esse é o trabalho total. Bom, espero que vocês tenham copiado. Uma boa coisa que vocês podem estar fazendo, deixa eu voltar aqui o Zoom normal, é essas duas atividades que tem aqui para vocês treinarem, tá? Eu não vou cobrar elas agora, pode ser que depois a gente volte aqui e faça essas duas questões, tá? Questão 19 e 20 da parada complementar. É bem parecido com as duas questões que a gente acabou de fazer, 19 e 20 da parada obrigatória, tá? Então depois vocês podem estar fazendo. Surgir dúvida, entre em contato comigo aí que a gente, na hora da próxima aula, por exemplo, quarta-feira, a gente pode fazer a correção delas, tá? Se tiver aula quarta, porque pode acontecer, desculpem, que a gente não vai ter aula na quarta, tá bom? Que pode ser que fique fechada a escola devido ao decreto, mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Tá? Então, eu não estou dizendo que não vai ter aula, mas existe uma possibilidade, tá bom? Bom, como a gente vem falando bastante sobre... Eu venho, na verdade, falando toda vez que eu termino o cálculo do trabalho, eu venho falando que é X valor de energia. Isso significa dizer o seguinte: trabalho e energia são duas grandezas que se relacionam intimamente, tá? Então, existe uma relação muito forte entre trabalho e energia, que a gente vai estar vendo agora, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco esse zoom. Vou colocar aqui 240. E menos. Agora, acho que vai dar agora. Então, nós temos o seguinte, ó, trabalho e variação de energia cinética. Bom, até o momento percebemos que a energia pode ser transformada em outros tipos de energia ou transferida, tá? Durante o estudo sobre o conhecimento físico de trabalho, nós vemos situações que comprovam isso. Foi possível notar que uma ou mais forças podem causar alteração no estado original de um corpo, ou seja, se estiver em repouso, através de uma força, podemos colocá-lo em movimento. E, se estiver em movimento, podemos colocá-lo em repouso ou modificar as características desse movimento. Ou seja, se é um movimento retilíneo, ele pode se transformar em um movimento curvilíneo e entre outros, tá? Ou vice-versa.
Toda vez que uma força for capaz de realizar trabalho, a energia cinética desse corpo sofre alteração. Essa alteração dependerá de como essa força que realiza o trabalho, tá, gente? Está fazendo o corpo se movimentar. Essa figura aqui mostra o trenó carregado de massa total M, colocado sobre a superfície de um lago congelado. Um Inuit, calçando sapatos especiais, exerce sobre ele uma força F horizontal e constante. As demais forças que atuam sobre o trenó e sua carga são a força peso, que vai apontar para baixo, que é dado por essa fórmula, massa vezes gravidade, ó, peso é massa vezes gravidade. Nós temos a reação normal, que aponta para cima. Não está desenhado aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Vou escolher aqui um rosa aqui, ó. Então, a força normal para cima, força peso para baixo, tá, pessoal? Então, deixa eu indicar aqui. Então, aqui é a força normal e essa aqui é a força peso, tá bom? A força de atrito sobre o trenó, ela vai apontar para trás. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Para trás, apontará, então, a força de atrito, tá? Então, a força de atrito aponta para trás. Só que ele diz que pode ser despesado, então, isso aqui não vai importar para a gente. Como o peso e a reação normal têm o mesmo módulo, ou seja, elas ficam em equilíbrio, então elas se anulam, tá? Sobra para a gente aqui nessa análise somente a força F, a força resultante. Consideremos ainda, aí aqui ele vai fazer o quê? Aqui a apostila vai chegar na seguinte relação, que é o que a gente chama de teorema da energia cinética. Tudo aqui ele vai fazer o cálculo, tá, da fórmula para a gente chegar nessa expressão aqui, que é o que eu quero passar para vocês. Gente, o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre um corpo entre dois pontos, A e B, é igual à variação de sua energia cinética nesses mesmos pontos. Em outras palavras, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Lembrando uma coisa muito importante, tá? Quando você tem variação de qualquer coisa, essa coisa no valor inicial, tá? Então, é o valor final menos o valor, seu valor inicial. Tá bom? E o que é energia cinética? Lembrando para vocês, ó, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Essa é a fórmula de energia cinética, está algumas páginas para trás. Aqui tem um exemplo resolvido, vou só explicar para vocês aqui como que faz, ó, que é basicamente o seguinte, ó. O garoto puxa um carrinho de brinquedo a partir do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é 0, aplicando sobre ele uma força constante. Quando esse carrinho, que possui 5 kg de massa, passa pelo ponto B, a velocidade dele é igual a 5. Considerando que a distância entre os dois pontos, né, o ponto A, que é o inicial, e o ponto B, que é o final, seja igual a 20 metros, e que a força de atrito com o solo possa ser desprezada, responda. Primeiro, qual foi o trabalho realizado pelo garoto sobre o carrinho, tá? Então, vejam só. Uma coisa que é importante dessa leitura aqui, ó. Antes de iniciar o desenvolvimento da questão, é importante verificar as unidades de medida. Por quê? Porque nem sempre as unidades estarão com o modelo padrão fixado, tá? Então, se não tiver no modelo padrão, que é dentro do sistema internacional, a gente tem duas opções. Ou você faz a conversão antes, ou você faz a conversão no final. Eu aconselho sempre fazer antes a conversão, porque é mais fácil, geralmente, você trabalhar com apenas uma unidade para converter do que deixar para converter no final, tá bom? Porque aí pode ser que dê um pouco mais de trabalho para ser convertido, ou pode ser que você nem consiga fazer essa conversão corretamente. Porque imagina só, vamos tratar de velocidade média. Quando você tem a velocidade média em quilômetros por hora, tá? Você quer ela em metros por segundo, basta você dividir por 3,6, ter uma fórmula já bonitinha. Mas pensa na aceleração. Geralmente a aceleração é sempre metro por segundo ao quadrado. Quando você usa a velocidade em quilômetros por hora e usa o tempo em horas, quando você resolve a aceleração nesse contexto, a sua aceleração vai estar em quilômetros por hora ao quadrado. Então, você vai ter que dar um jeito de converter para metros por segundo, mas não tem uma fórmulazinha, não é só dividir por 3,6, igual acontece
na velocidade. Então, você teria que multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600 ao quadrado. Dará muito mais trabalho de ser feito depois. Então, é aconselhável que você faça antes, tá? Só uma dica. Então, vejam primeiras unidades. Segundo, para a sua resposta estar em Joule, pessoal, ou seja, com o J aqui, a distância deve estar em metros. Então, distância em metros, velocidade em metros por segundo, que é o modelo padrão do Sistema Internacional, e a massa tem que estar em quilogramas, tá? Se tiver em gramas, você converte. Se tiver em toneladas, você converte. Qualquer unidade você converte, tá bom? A partir do teorema da energia cinética, esse teorema aqui, ó, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, se o trabalho é a variação da energia cinética, o trabalho de AB vai ser energia cinética do ponto final menos do ponto inicial, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, substituindo, deixa eu pegar aqui esse negocinho aqui, ó. Então, substituindo, bom dia. Então, substituindo aqui, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Como vocês podem ver aqui, no ponto final, não sei por que está travando, né? Menos no ponto inicial. Só que no ponto inicial, gente, é 0, porque ele parte do repouso, tá? E aí fica só esse modelo final. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 5, 125, 125 dividido por 2, vai dar esse valor, tá? Esses dois aqui vai dar 125, dividido por 2, 62,5. Na letra B, ó, ele pede para a gente determinar a força aplicada pelo garoto. Ora, eu tenho trabalho, tenho deslocamento, uso a fórmula. Trabalho é força vezes deslocamento. Se o trabalho vale 62,5 e o deslocamento, ele falou para a gente que foi de 20 metros aqui, ó, então basta passar o 20 dividindo. 62,5 dividido para 20, 3,1. Essa é a força aplicada pelo garoto, tá? Eu vou só ligar o ventilador aqui, que tá quente a sala, tá? E aí a gente já explico para vocês nos comentários aqui para a gente fazer os exercícios. Bom, então voltando aqui, gente. Olha só uma coisa importante. Ó. Existem dois caminhos para calcular o trabalho da força resultante entre dois pontos. A primeira é através dessa equação, tá? Mas isso se a força for constante, tá? Então, se a força for variável, é a área. E o outro caminho é utilizando a variação da energia cinética, que foi isso que a gente fez aqui, ó. Então, você pode usar essa fórmula, ou você pode usar essa fórmula aqui, mas aí depende de cada problema. Temos que ter bastante cuidado. O segundo processo é muito simples. Como as forças que atuam sobre os corpos raramente são constantes, torna-se muito difícil você usar o cálculo do primeiro exemplo, tá? Desse primeiro comentário. Então, geralmente nós calculamos o trabalho utilizando os teoremas de energia, que depois eu vou passar os outros para vocês, tá? Tem o da energia cinética, que é o que a gente acabou de ver hoje, tem o da energia potencial e tem também o da energia mecânica, tá bom? Então, é mais fácil calcular o trabalho através de energia do que através da definição. Se vocês voltarem algumas páginas para trás, vocês vão perceber que quando a gente fez, por exemplo, o trabalho dessa questãozinha aqui, ó, vou voltar bastante, na verdade, né? Ó, quando a gente fez o trabalho dessa força aqui, pessoal, ó, isso aqui foi muito difícil de calcular.
Então, se nós tivéssemos utilizado a energia para calcular o trabalho dessa questão, seria muito mais simples do que a gente analisar usando cosseno, seno, dos ângulos que apareciam no enunciado, tá? Então, a energia vai simplificar bastante o nosso processo de resolução, tá? Uma coisa que é importante eu frisar para vocês é o seguinte, olha só. Quais são as forças que não realizam trabalho? Existem forças que não realizam trabalho? Sim. Então, forças que não realizam trabalho são forças que não provocam deslocamento, tá? Então, simples. Se uma força não realiza deslocamento, então ela não realiza trabalho. Só tem trabalho se houver mudança de posição. Então, se muda a posição de corpos, então está realizando trabalho. Não realizam trabalho também quando sua direção é perpendicular. Ué? Oi, professor, tenta falar aí. Professor. E pessoal, desculpa. O computador apagou a tela aqui do nada. Tá preta aqui. Não, mas ainda tá dando pra descansar de boa. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Ah, tá. Ele reiniciou aqui o drive de vídeo. Pera aí que ele tá ligando o vídeo de novo. Tá tudo escuro aqui para mim. O drive de vídeo. É só guardar um pouquinho aí até ele sintonizar aqui de novo o drive. Deixa eu abrir aqui porque tá tudo preto aqui para minha tela. Provavelmente eu vou ter que reiniciar o computador. Vamos fazer o seguinte, vocês estão me ouvindo ainda? Positivo, professor. Sim, professor. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu acho que eu vou reiniciar aqui o PC e já volto, tá? Ok.
Oi, pessoal. Olá, professor. Desculpe a Agora demora, tá muito lento o computador aqui. Bem lento mesmo, tá? Por isso que eu demorei a voltar. O Windows fez a atualização aqui. E por algum motivo, tá muito lento. Deixa eu voltar aqui na apostila. Já estou abrindo ela aqui, tá? Ai, gente, tá muito devagar isso aqui. Vocês estão me ouvindo de boa? Ah, Tá tranquilo. Tá. Então, vamos ver se volta ao normal aqui. Tá bem lento. Ó, então só recapitulando, né? Quais são as forças que não realizam trabalho? São aquelas em que não existe relação entre essas forças e o movimento, tá? Se não houver relação entre força e movimento, então ela não vai realizar trabalho. Um exemplo aqui, ó. Nessa situação aqui, nesse probleminha, você vai observar que quando a mulher segura a bolsa, ela aplica uma força que sustenta a bolsa e tem a força-peso da bolsa que puxa a bolsa para baixo, tá? Bom, as forças F que a pessoa sustenta e a força-peso. Essas duas forças são perpendiculares em relação ao movimento. Ela está indo para a direita. Vou pegar aqui. Ela está indo nessa direção. Então, se você observar, a força-peso está para baixo e a força que sustenta a bolsa para cima. Nesse caso, essas duas forças não vão realizar trabalho, porque apesar dela estar, digamos assim, gastando energia para segurar a força, essa energia não tem nada a ver com a realização dela andar, tá bom? Então, nesse caso, essas duas forças não realizam trabalho, tá bom? Certo? Outro caso é a força centrípeta. A força centrípeta, ela ocorre quando há um movimento circular e essa força, ela aponta sempre na direção do centro da curva. Sempre aqui na direção do centro da curva. Nesse caso, ela não vai influenciar no movimento, tá? Então, ela é responsável pela mudança contínua na direção da velocidade no movimento circular. Tem a direção do raio da trajetória e aponta para o centro. A direção do movimento, em qualquer ponto, é dada pela velocidade, e que, nesse caso, é tangente à trajetória. Portanto, a força centrípeta é sempre perpendicular à direção do movimento, e logo, por conta disso, ela não vai realizar trabalho, tá? Então, se não tem nada a ver com o movimento, não realiza trabalho. Forças que sempre realizam trabalho. Se estiverem presentes no movimento de um corpo, então elas sempre vão realizar trabalho. Qualquer força que estiver presente no movimento e, digamos assim, que tem alguma coisa a ver com o movimento, né, que implica no movimento em si,
então ela vai realizar trabalho. Caso contrário, também não realizaria trabalho. Uma delas é a força de atrito cinético, que surge quando o corpo se move numa superfície irregular. Essa força sempre tem a mesma direção do movimento, porém no sentido contrário. Logo, ela vai ter a mesma direção, mas aponta para o lado oposto do movimento. Por exemplo, em uma situação na qual o corpo se desloca em linha reta sobre uma superfície plana e rugosa, o ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito cinético é de 180 graus. E aí o seu valor é negativo, tá? Por conta disso, o trabalho fica negativo, igual a gente viu no outro exemplo da força, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tudo riscado. Certo? Aqui vai ter algumas informações sobre o atrito cinético, mas vamos para os exemplos, para os exercícios de hoje, tá? Aqui é interessante vocês darem uma lida depois sobre a conservação de energia cinética nos corpos elásticos. Geralmente isso aqui é quando você tem dois corpos se chocando, mas dá uma lida nessa partezinha aqui, que a gente vai estar utilizando mais para frente, tá? Quando a gente viu ano passado quantidade de movimento, espero que vocês se lembrem. Se não, dá uma olhadinha nos vídeos do ano passado, que tem lá no canal, para se lembrarem, tá? Caso caia alguma coisa dessa natureza, eu faço uma revisãozinha básica com vocês. Vamos para o primeiro exemplo, ó, o exemplo 21, da página 31, para vocês copiarem isso aqui no material, tá, gente? As respostas. A primeira questão, vou dar um zoom aqui, a gente só ficar com ela no foco aqui, ó. A retomada é um dos momentos mais importantes para os carros de corrida. Após realizar uma curva muito fechada, em que a velocidade é drasticamente reduzida, um piloto acelera intensamente o carro, fazendo-o alcançar uma velocidade enorme em poucos segundos. Isso exige muita energia do motor, que com toda certeza, aumenta muito o consumo de combustível desse carro. Em uma dessas corridas, um carro cuja massa é 600 quilos, tá? Massa, teve sua velocidade ampliada de 36 para 252 km por hora, tá? E nisso ele percorreu 3 km. A pergunta na letra A é: qual foi o trabalho realizado pelo motor sobre o carro? Bom, aqui, como já deve sugerir para a gente em termos práticos, já que a gente está estudando trabalho usando energia, é que a gente vai utilizar a energia para resolver isso. E com certeza a gente vai utilizar a energia cinética, porque trata-se de velocidade no nosso problema. Para que o nosso cálculo esteja no modelo padrão, nós precisamos pegar essa informação e dividir por 3,6, tá? Se eu divido por 3,6, o resultado aqui vai dar 10 metros por segundo, para converter de quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Tem um vídeo lá no canal, os primeiros vídeos que eu fiz para vocês, justamente para vocês no ano passado, que eu falo sobre converter de quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa, tá? É só dividir ou multiplicar por 3,6. 252, eu vou fazer na calculadora por causa do horário, pessoal, a gente já faltam 20 minutos aí, para nós encerrarmos nossas aulas. Eu vou dividir aqui por 3,6. O resultado dá 70 metros por segundo, tá? Aí a letra A pergunta o seguinte: qual foi o trabalho realizado pelo motor? Bom, para calcular o trabalho, nós vamos calcular separadamente a energia cinética. Então vamos fazer a energia cinética inicial, tá? Que é a massa, velocidade ao quadrado, só que é a velocidade inicial dividido por 2. Essa é a fórmula. Vou substituir o valor da massa, que se vocês observarem é 600, já está em quilogramas, então eu não preciso fazer outra conversão. A velocidade inicial é 10, então vai ficar 10 ao quadrado dividido por 2. Ora, 600 eu posso simplificar por 2, que dá 300, e 10 ao quadrado, 100. Multiplicando, o resultado vai dar 30 mil joules de energia, tá? Só acrescentar os 2 zeros do 100 lá no final. Vamos calcular agora a energia cinética final. Eu gosto de calcular separado, depois eu faço o cálculo, tá, gente? Do trabalho. Aqui é a mesma fórmula, só muda a velocidade, que ao invés de usar a velocidade inicial, usa-se a final. Ora, a massa continua sendo 600 do carro, a velocidade passa a ser 70 km ao quadrado, né? Melhor, 70 metros por segundo ao quadrado, e o valor aqui dividido por 2,
Ó, simplificando, dá 300. E 70 ao quadrado é 4.900. Eu não preciso pensar muito, gente. Ó, 7 ao quadrado, 49. E aí eu pego aqui e dobro a quantidade de zeros, tá? Aí é só multiplicar. Novamente, eu vou usar a calculadora aqui para ser mais rápido. Então, 300 vezes 4.900 vai dar 1.470.000. Só que aí, para finalizar o cálculo do trabalho, eu vou fazer aqui, ó. Aqui em cima, ó. Gente, trabalho, ele é igual ao quê? Ele é igual à variação da energia cinética. Ou seja, ele é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, 1.470.000 menos 30.000. E aí o resultado final vai dar... Ele colocou aqui notação científica, tá, gente? Mas se eu tiro 30 desses 70 aqui, vai dar 1.440.000, tá? Essa é a resposta final. Tá bom? Fazer uma linha separando aqui para não confundir. Calculei separadamente as energias e depois eu subtraí elas para poder obter o trabalho. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Sem dúvida, professor. Copiei rapidão para a gente fazer a letra B. Vamos para a letra B. Considerando que a força que atuou nesse deslocamento foi constante, qual é o valor da intensidade? Quando a gente vai calcular a força, aí a gente pega e usa essa outra formulazinha aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Aí o que a gente faz? Passa o deslocamento para o outro lado dividindo. Ou seja, força é trabalho dividido pelo deslocamento. De acordo com o que a gente fez aqui, ó, deu 1.440.000. E de acordo com o enunciado, ele andou 3 km. Só que 3 km é a mesma coisa que 3.000 metros. Essa divisão é de boa, basta você cortar aqui 3 zeros. E aí na divisão, ó, 14 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 6, 12, então sobram 2. 24 dividido para 3 dá 8. E aí repete o zero, tá? Esse é o valor da força que o motor exerce para poder fazer esse deslocamento aí, tá? Então, 480 newtons de força aplicada. Vejam um padrão, tá, gente, que eu estou utilizando para resolver a questão devido às forças. Vamos para a letra C. Pergunta da letra C. Qual foi a aceleração média desenvolvida pelo carro? Como esse é um problema que o carro está acelerando, né, ele está aumentando sua velocidade, e ele não fala do tempo, geralmente esse tipo de questão a gente resolve utilizando a fórmula de Torricelli. Ó. Velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, ΔS, tá? Ora, a velocidade final foi de 70 km por hora, 70 metros por segundo, desculpa. A inicial foi 36 km, que dividido deu 10 metros por segundo ao quadrado. E 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes o deslocamento, que foi de 3 km. Tá?
Agora, é só resolver primeiras potências. Já estou resolvendo elas aqui. E multiplicar. 6.000 vezes a aceleração. Passa-se o 100 para lá, subtraindo, né? Então, vai ficar 6.000 vezes a aceleração. Quando o 100 passar para cá, subtraindo, vai ficar 4.900 menos 100, dá 4.800. E aí é só passar os 6.000 dividindo. Isso aqui, para simplificar, a gente pode dividir, cortar os zeros e dividir por, deixa eu ver aqui, dividir por 6, tá? Em cima e embaixo. Dividindo por 6 em cima e embaixo. Na verdade, é para dividir por 12, tá? Vamos dividir primeiro por 6, que vai dar 24. Opa! 8 sobre 10. E aí, 8 sobre 10 dá 0,8, que aí fica mais fácil da gente verificar, tá? Metros por segundo ao quadrado. Aí a gente descobre a aceleração usando, tá, gente? Isso aqui é a fórmula de Torricelli também que a gente estudou ano passado. Enquanto vocês copiam aí, eu vou fazer a chamada, tá? Alexandre. Presente. Aline. Presente. Antônio. Presente. Carlos. Domitila. Jean. Presente. João Gabriel. Júlia Helena. Júlia Martinez. Presente. Professor, a Júlia Helena pediu para avisar que a internet dela tá ruim, ela não conseguiu entrar na aula. Tá. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Leonardo. Presente. Léo. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Matheus. Presente. Olívia. Presente. Pedro. Renata. Presente. Samuel. Presente. Tiago. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yasmin. Então, beleza. Yasmin tem que responder, tá, Yasmin? Senão é falta, hein? Tá. Tá online. Então, respondam, gente, porque senão vocês ficam com falta. Pode ser que esteja online aí, mas se não responder, eu não vou ver, né? Melhor, não vou ouvir. Bom, vamos para a nossa última questão de hoje, questão 22, tá? Então, provavelmente o trabalho eu vou estar passando só à tarde para vocês lá no grupo, porque hoje de manhã não vai dar tempo. Deu esse probleminha no computador, mas vamos lá. 22. Um bloco desliza sobre uma superfície plana e horizontal conforme a figura, tá? Então, ele deslizou até aqui. Por causa do atrito, a velocidade do bloco vai diminuindo. Letra A. Existe alguma força realizando trabalho sobre esse bloco à medida que a sua velocidade vai diminuindo? Se existe, que força é essa? Se não existe, explique por quê. Então, vamos lá. Primeiro, existe alguma força realizando o trabalho no bloco? Sim. Porque se não tivesse força, não realizaria trabalho. Tá? Então, a primeira coisa a resposta inicialmente é sim. Mas por que é sim, né? Porque se não fosse sim, não teria como realizar, então, o movimento, tá? Nesse caso, vamos lá. Sim, a força de atrito atua sobre o veículo, ou, na verdade, é um veículo mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele não fala que é um veículo, né? Eu falo que é um bloco só. Sobre o bloco, né? É que tá travando, gente. Você não sabe o quanto tá travando isso aqui, viu?
Então, a resposta é isso aqui. Sim. No caso, é a força de atrito que atua sobre o corpo, fazendo com que ele venha desacelerar, tá? Letra B. De acordo com o que você respondeu no item anterior, diga se o trabalho realizado sobre o bloco é um trabalho positivo, negativo ou nulo, tá? Bom, gente, vou explicar pelo nulo primeiro. Se o trabalho fosse nulo, isso significaria dizer que a força não estaria atuando no movimento do corpo, tá? Então, a resposta seria não aqui. No caso positivo, seria se a aceleração estivesse aumentando. Como ele está desacelerando, então significa dizer que o trabalho ele é negativo, tá? Então, simples assim. O trabalho é negativo porque a força está desacelerando o corpo. O Windows não reconhece a palavra dissipativo. Ah, não, ainda tem duas questões, né, gente? Mas a gente vai ter que deixar essas duas questões para a próxima aula, né? A 22, a 23 e a 24 a gente vai ter que fazer na próxima aula. Porque não vai dar tempo, tá? Então, copiem a resposta da A e da B. Eu vou estar encerrando aqui a gravação, tá, pessoal? A gente tem 7 minutos aí, eu vou deixar esses 7 minutos para eu tomar água e vocês também, tomar uma água. E ao banheiro para daqui a pouco a gente voltar, para vocês voltarem para a aula da Milena, eu acho. Não tenho certeza. E aí, pessoal, até semana que vem, tá? Ou melhor, até quarta-feira. Ou